Homem é preso na região metropolitana de Belo Horizonte por retirar o seu órgão genital enquanto estava sendo atendido por uma dentista. Acompanhe comigo esse caso, vamos entender qual crime foi praticado por esse homem. Olá, meu nome é Lucas Cota, sou professor universitário de Direito e advogado e eu quero compartilhar com vocês essa infeliz notícia que aconteceu recentemente. Acompanha comigo na tela. Uma dentista estava prestando um atendimento odontológico para um homem lá em Igarapé, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, e aí simplesmente esse homem decide retirar o seu órgão genital e começar a tocar, exibir para essa mulher. Enfim, as cenas são lamentáveis, tá? Essa notícia foi publicada aqui no site do G1, da Globo, e esse tema foi sugerido pelo Douglas Costa. Deixou aí no formulário o pedido para eu comentar essa notícia. Inclusive, deixa aí o link na descrição desse vídeo, caso você queira sugerir alguma notícia, alguma decisão judicial para eu comentar, é só clicar no formulário, preencher e enviar a sua sugestão que eu comentarei aqui. Então, agradeço a todos que sugerem notícias e decisões para eu comentar aqui no canal. Muito obrigado. E conto com a sua sugestão, caso você queira e caso você possa, sim, colaborar com o canal. E aí, no caso desse homem que praticou isso aí lá na região metropolitana de Belo Horizonte, ele cometeu algum crime? Vamos entender melhor essa questão. Aqui está o vídeo no site do G1, como eu disse, e embora o vídeo ele censure a parte íntima e o rosto da dentista, eu vou censurar também o rosto do sujeito que fez isso para evitar problemas, apesar de que, claro, aqui nós temos um crime sendo cometido, eu vou explicar qual é. Mas eu vou censurar o rosto dele também por cautela da minha parte somente, tá bom? Embora o site do G1 não tenha censurado, tá aqui até o link da notícia. Vamos dar play no vídeo aqui, e aí nós percebemos aqui que o atendimento começa, a dentista está trabalhando ali, normalmente, e já começa uma movimentação estranha na mão do sujeito aqui, ó, em direção ao órgão dele, tá? O vídeo sem essa censura, ele é mais explícito ainda, deixa claro o que aconteceu, tá? Esse vídeo circula na internet aí sem censura, mas aqui, obviamente, por questões de política do YouTube, não vou exibi-lo sem essas censuras para vocês. Inclusive, eu mesmo vou acrescentar uma censura adicional, como eu expliquei aí. E aí, tinha um atendimento odontológico normal, ele começa a tocar as partes íntimas dele. Num dado momento, a gente pode perceber que ele tenta tocar o rosto dela. Olha aí. E isso eu garanto para vocês que ele já tinha tocado nas partes íntimas dele, tá? O vídeo original ele é explícito mesmo. Enfim, é normal nesse tipo de situação a vítima não manifestar reação num primeiro momento. Pode acontecer, porque às vezes a própria vítima não entende o que está acontecendo ou fica horrorizada. Então o ser humano, às vezes, ele pode congelar diante de uma situação dessa aí. Então o fato dela não reagir imediatamente não quer dizer que ela está consentindo com o ato, tá? Ainda bem que tinha essa câmera aqui para filmar toda a dinâmica do ato. Aí num dado momento, considerando que a mão dele continua aqui, ó, ele continua, né, tocando a si próprio, ela simplesmente sai da sala, ela percebe o que aconteceu, sai da sala, até porque uma dentista está preocupada na boca do paciente, no dente dele ali, né? Não é em ficar observando o corpo dele. Ela percebe o que aconteceu, ela sai da sala, ele olha para ela, e aí, aqui ela aciona a polícia e ele vai preso. E aí, por qual crime que ele foi preso? Qual crime que ele praticou aqui em tese? Por que eu falo em tese? Porque, claro, vai haver um processo, vai haver uma acusação, caberá ampla defesa e contraditório e, ao final, haverá uma sentença. Mas aqui, já de antemão, eu adianto que eu percebo a prática em tese do crime de importunação sexual. Não é o crime de estupro, porque o crime de estupro exige que haja ali a prática da conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso com a vítima. Então, se ele tivesse, mediante violência ou grave ameaça, forçado a vítima a fazer algo, aí a gente teria aí um crime de estupro, ou ainda que um crime de estupro tentado, né? Mas no caso ali, a conduta dele não se direcionou diretamente à vítima, mas sim a si próprio. Embora ele tente tocar o rosto da vítima ali, isso aí não é suficiente para configurar o estupro, porque tocar o rosto não configura ato libidinoso para fins de estupro, tá bom? Se ele tivesse tentado com força, com violência, tocar uma região íntima da vítima, aí já seria outra situação, né? Se ele tivesse arrancado a roupa dela ali, algo nesse sentido, mas não é o que aconteceu. Então o crime que nós temos aí, claramente, é o crime de importunação sexual.
Ele está previsto aqui no artigo 215-A do nosso Código Penal. E ele tem a seguinte redação: praticar contra alguém e sem a sua anuência. Claro, se a vítima anui, se ela tem idade, capacidade mental para anuir, então não tem crime. Mas por isso mesmo que a importunação sexual, enquanto crime, exige que não haja a anuência válida da vítima. Então, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso. O que é ato libidinoso? É qualquer ato que vise a satisfação da libido. Então, não necessariamente é um ato mais intenso, né? A conjunção carnal propriamente dita, até porque a conjunção carnal que a gente compreende como sendo a penetração do pênis na vagina, ela é um ato libidinoso tão intenso que dependendo do contexto vai configurar até o estupro, tá? Então, praticar contra a vítima o ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, né? O ser lascivo, o sujeito lascivo, a lascívia é a intenção sexual, a própria lascívia ou a lascívia de terceiro. Então, pratica o crime de importunação sexual quem, contra a anuência da vítima, busca ali praticar um ato para satisfazer a sua lascívia ou a lascívia de outra pessoa. Imagine o caso que existe um terceiro na cena e aí essa pessoa, ela busca satisfazer a lascívia do terceiro, a intenção sexual do terceiro. Isso também enquadra aqui como importunação sexual, tá bom? E aí a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Por quê? Dependendo do contexto, isso pode configurar até o estupro. Não é o caso ali do vídeo, tá? A imagem deixa claro que não houve algo além disso para configurar o estupro. Mas se tivesse havido ali uso de força, uso de grave ameaça contra a vítima para poder satisfazer, para poder praticar esse ato sexual, esse ato libidinoso, então nós poderíamos falar no crime de estupro que tem uma pena muito maior. A importunação sexual tem uma pena relativamente pequena, né, de 1 a 5 anos, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o sujeito for réu primário, possivelmente sua pena vai aproximar do mínimo, não quer dizer que será o mínimo, mas possivelmente vai aproximar do mínimo, e aí ele pode pegar até mesmo um regime aberto no cumprimento dessa pena, tá? Mas é importante perceber que a própria prisão dele, conforme a notícia, a própria prisão foi por importunação sexual. E sendo assim, pela pena máxima desse crime, aí a gente vem no Código de Processo Penal, no artigo 322 do Código de Processo Penal, e lá determina que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, aqui nesse crime de importunação sexual, você percebe que a pena privativa de liberdade máxima ela é superior a 4 anos, porque é 5 anos. Então, se a pena máxima é superior a 4 anos, o delegado não pode arbitrar fiança. É o que está previsto no artigo 322 do Código de Processo Penal, tá bom? Como a pena máxima aqui ela é superior a 4 anos, o delegado não pode arbitrar fiança. Quer dizer o quê? Quer dizer que, no mínimo, o sujeito foi conduzido para a delegacia e aí, havendo a ratificação da sua prisão em flagrante, o delegado não pode arbitrar fiança, ele vai para o presídio e aguarda preso a audiência de custódia, tá bom? Então, pelo menos essa dor de cabeça inicial aí, né? Essa resposta inicial por parte do Estado, o sujeito vai ter, que é ser preso em flagrante, a sua prisão ser ratificada e aí não haver a fixação de uma fiança ali pelo delegado, o que significa que o sujeito tem que ir para o presídio e aguardar preso a audiência de custódia, tá? Na audiência de custódia, o juiz tem algumas opções. A primeira opção, se o Ministério Público assim requerer, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Primeira opção. Segunda opção, o juiz pode conceder a liberdade provisória. Aí ele concede a liberdade provisória com ou sem fiança. Mas como assim? Eu não disse que o delegado não pode arbitrar fiança? Sim, o delegado, nesse caso, não poderia arbitrar fiança, mas o juiz pode. Então, o juiz poderia conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Se for sem fiança, ele pode fixar ali outras medidas cautelares também, né? Proibição de aproximação com a vítima, etc. Ou o juiz pode, na terceira opção, que é mais raro de acontecer, ele pode simplesmente não homologar a prisão em flagrante. É o caso do juiz entender que realmente o delegado errou e não houve ali flagrante para ser homologado. Mas aqui está claro que pelo menos um crime de importunação sexual aconteceu, então assim, na prática, o juiz vai homologar esse flagrante. Primeiramente, o delegado ratifica a prisão em flagrante, depois o juiz homologa, e aí sim ele decide se vai converter em preventiva e o sujeito responde preso o processo,
ou então se o juiz vai conceder a liberdade provisória e o sujeito responde processo solto. Lembrando que a liberdade provisória, como o nome sugere, é uma liberdade provisória. Não quer dizer que o sujeito vai ser absolvido afinal, não. Só quer dizer que ele teria a chance de responder em liberdade o processo. Aí vai depender de vários fatores, né? Se ele já fez isso com outras vítimas, se ele é réu primário ou não. Isso aí vai ser considerado pelo magistrado, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção aí. Espero que essa questão desse vídeo tenha ficado esclarecida para vocês aí, né? Agradeço a sugestão desse vídeo no canal aí para a gente trabalhar em cima desse vídeo. É importante a gente ter casos concretos para poder comentar e trazer conhecimento jurídico para vocês. E aí convido você, como eu disse no começo do vídeo, a sugerir vídeos para eu trabalhar nesse canal, para eu comentar aqui. Sugerir vídeos, notícias, decisões judiciais, é só clicar no link do formulário que está na descrição do vídeo aí, preencher, coisas simples, dados básicos ali mesmo, você vai preencher, e aí vai chegar para mim, assim que possível eu faço um novo vídeo comentando aquilo que você sugerir, tá bom? E vou ler o seu nome também, para ficar registrado aí, até como forma de agradecimento pela sua sugestão. Muito obrigado, peço aí o seu like nesse vídeo e peço também a inscrição no canal para você receber mais conteúdo jurídico como esse. Tenha um excelente final de semana e tudo de bom.